Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele famoso 3 em 1. Time principal, bons e baratos e valorização. Valorização esse que tá em 150 mais ricos do Cartola, pelo top nacional. Sem contar o seguinte, né? Rodada dificílima. Que não é saber quem escalar, é saber quem vai jogar. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na humildade, como sempre, a conhecer o canal e se inscrever. Sem perder muito tempo, que a gente tem muita coisa pra ver. Se bora lá pro Vitão. Então, pessoal, essa aí foi a pontuação do time principal do canal, 73.34. Até que vem mantendo uma regularidade, mas não fiquei satisfeito, porque isso era a rodada para fazer 90, 100 pontos. Inclusive aqui, ó, no Instagram do Mané, também tem link logo abaixo da descrição. Quem quiser seguir vai ser muito bem-vindo. Já botei os cards para essa rodada, ainda vai ter o de arbitragem. Coloquei também a pontuação e desempenho do time do canal, tá? E o time de valorização fez 103.9, valoriza mais de 16 cartoletas, tá? Depois a gente na montagem do time, né, transcorrer do vídeo de valorização, a gente vai ver que já está no top 250 nacional, tá? Estamos tentando buscar aí uma posição entre o top 100. O bons e baratos foi bem, 87.20, pontuou mais que o principal, porque é um time alternativo que a gente faz até 120 cartoletas, né? E o principal, como a gente viu aí, fez. Mas o bom é que nenhum dos times desvalorizou, pelo contrário, valorizaram, que isso vai ajudar bastante a gente mais pra frente, certo? Inclusive aqui eu também já coloquei os vencedores do tiro curto, do Ligas Mané. Quem quiser brincar aí, ó, tem link logo abaixo na descrição, Ligas Club, né? Um clube de ligas. Só vim aqui buscar aqui, ó, Ligas do Mané, certo? Para rodada 14 já tem 29 participantes, certo? Geralmente tem sido aí uma média de 160, 150 times aí, ó, mais de R$1.000 de premiação, 1.300, 1.200. Quem quiser brincar vai ser muito, mas muito bem-vindo. E também temos a mensal, tá? Inclusive, quem quiser se inscrever na mensal, ó, tá dando em média, ó, 60, esse último mês de 80 e poucos times. Quem quiser uma ligazinha de regularidade também vai ser muito bem-vindo, certo? Mas vamos lá para nossa escalação. O que aconteceu aqui no time principal? Muito fácil. Tentei diversificar, por isso que eu falo para vocês. Às vezes é bom a gente tentar diversificar, arriscar um pouco. Eu queria ganhar algumas posições e dei mal. Poderia ter botado a braçadeira no Cano, como todo mundo fez. Botei no Wanderson, porque realmente a expectativa era no jogo de muitos gols e aconteceu, tá? Inclusive Botafogo, parabéns, tá? Uma piada histórica, né? Porque realmente, me desculpe a torcida do Internacional, que não tem nada a ver com isso, tá? Mas não foi pênalti, daí teve um jogador expulso injustamente devido a esse pênalti. E o Wanderson aqui, ó, acabou saindo contundido antes do término do primeiro tempo, né? Então eu tava com ele de capitão porque eu acreditava que ia ser um jogo de muitos gols, acabei acertando isso. Por isso que eu botei o Wanderson, mas foi um jogador que zerou, não fez nada. No mais aqui até que fiquei satisfeito, Pikachu foi muito bem, Capa foi muito bem, Hulk, Cano, certo? Palmeiras, né? Defensivamente sempre muito bem também. Corinthians também muito bem, são as melhores vezes do campeonato. Nino segurou o SG, Fortaleza também. Então assim, ó, faltou o que aqui? Faltou o capitão, tá? E se fosse o capitão aqui, o Cano, por exemplo, a gente tinha chego aos 90 pontos aproximadamente, tá? Claro, outro jogador aqui no lugar do Wanderson, né? Senão não teria pontuado. Mas vamos lá, vamos vender o time aqui. Tem muita delonga, a gente tem muita coisa pra ver aí. Vou botar aqui pela média. Tem muitos goleiros que estão muito bem. Cássio ontem, inclusive, Corinthians ontem meteu 4 num clássico de Copa do Brasil, né? E o que nos deixa muito preocupado, porque o Vitão lá, né, o treinador do português, treinador do Corinthians, costuma, né, não alterar muito o time, a gente não sabe a certa escalação do Corinthians, né? Muda bastante, mas acredito agora que com esse placar aí de 4 a 0, de repente ele vai se dar o luxo aí no jogo de volta, né? Vila Belmiro, tentar dar uma mesclada, enfim, tem um... É difícil pro Santos virar? É difícil, não é impossível, que eu já vi no futebol times virarem de 4, tá? Mas o Corinthians, uma defesa que esse ano aí dificilmente toma mais de 2 gols, né? É complicado. Certo? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos pro nosso querido Catimba Stats. Vamos deixar aqui o já goleiro. Quem quiser assinar aí, ó, tem link logo abaixo na descrição. 47,90. Colocando o cupom Mané Cartola ganha 10% de desconto. Tá? Vamos lá. Casa fora, né? Vamos botar ainda todas as rodadas, porque se botar 7 não altera nada. Vou mostrar aqui pra vocês. Goleiros. Pontuação média. Conquistadas e cedidas. Por exemplo, a gente bota todas as rodadas. Se a gente botar 7, as últimas 7 rodadas, não altera. Pode ver, ó. Tá? Então vamos deixar ainda todas as rodadas. Certo? Porque 7 rodadas, o que seria? 3 jogos em casa, ou 4. 3 jogos fora, ou 4, tá? E isso aqui é pelo menos de campo casa fora, é o que a gente segue. Quem vem pontuando muito bem em casa, com seus goleiros, é o Cássio aqui, né? O Corinthians, não é novidade pra ninguém, porque se a gente pegar aqui, ó, Campeonato Brasileiro, a gente vai verificar aqui, ó, que as melhores defesas do campeonato são Corinthians e Palmeiras. Principalmente aqui, ó, Corinthians, em casa. Sofreu apenas 2 gols em todos os jogos até agora do campeonato. Palmeiras, fora. Sofreu apenas 2 gols também. Então, assim, ó, disparados são as defesas que mais, né,
que mais trazem confiança para escalar. Então assim, ó, falar do Cássio nesse momento é chovendo molhado. Tem que ver ao certo o time que o Vitão vai utilizar. Tá com uma média de 7.83 em 6 jogos, precisa de 5.86, tá um pouquinho valorizado, porque realmente segurou o SG aqui contra o Goiás, né? Mas vem pontuando muito bem em casa. Mesmo perdendo o SG, vira e volta, faz defesas. O Santos é um time chato, é verdade, tem o Marcos Leonardo ali na frente. Nino é bom, é artilheiro, né? É esforçado, é guerreiro, certo? Mas, de certa maneira, cede ponto sim. Não é o time que mais cede? Não, não é o time que mais cede. Aqui, ó, 3.6. Quem é que mais cede? O América. E eu tava até disposto a ir com o Diego Alves, tá? Por que com o Diego Alves? Porque eu acredito que é um dos SGs mais viáveis pra rodada aqui, ó. É o SG, além do Corinthians e do Palmeiras, né? Pelos sistemas defensivos, é o do Flamengo, tá? Apesar de tudo, vem sofrendo gols. Em casa tem uma média baixa de gols sofridos, tá? 0.67. O América é um dos times que menos faz gol fora de casa, 0.43. A maior prova está aqui, ó. Nos jogos, nos últimos 4 jogos aí, ó, cedeu 3 SGs. E o Flamengo, nos últimos 5 jogos, conquistou 3 SGs. Então, assim, ó, pra mim, SGs pra rodada, tá? Os mais viáveis, certo? Já vou até antecipar aqui, ó. Inclusive, se eu colocar aqui, ó, SG, vai também refletir isso, ó. O América é o time que mais cede. O Flamengo já conquistou 2. Então, aqui, ó, no cruzamento de cálculo dá 7. Corinthians aqui, ó, 4 com 2 dá 6. Só que o Santos é um time perigoso, certo? E o Palmeiras conquistou 3 fora de casa, né? Mas o Avaí é um time fura-olho. Aí é que eu não queria investir muito na defesa do Palmeiras, mas pode segurar esse dia. A questão é qual time que o Abel vai usar, tá? Devido aos compromissos semana que vem, né? Ó, o Avaí tem uma média de 1.83 de gols feito em casa, é o quinto melhor mandante, tá? O Avaí em casa tá chato, certo? Tá um time chato. Costuma fazer gols, mas leva bastante, tá? Ó, e o Palmeiras tá com uma média de 0.33 gols sofridos fora. Ó, o Palmeiras fora de casa. Só sofreu gols no clássico. E aquele gol aqui, ó, foi um golzinho de mão, tá? Porque bateu no peito do Patrick, mas depois deu uma resbaladinha na mão, que o Patrick chegou a botar a mão na frente, deu aquela coxinha assim, ó. E acusou o golpe ali, tá? Não sei, a arbitragem brasileira, assim, ó, mesmo com o VAR, tá um desastre, tá? Tá um desastre. Mas, ó, o Avaí em casa. O Avaí em casa é chato, muito chato, tá? Inclusive, se fosse outro adversário, eu escalaria um atacante do Avaí no meu time. Mas como é o Palmeiras, né, vou deixar em stand-by. Mas vem pontuando muito com seus atacantes em casa, tá? Mas a prova tá aqui também, ó. Eu fiz esse quadrozinho aqui, ó. Pode ver, ó. Aqui são os últimos 5 jogos de acordo com o mando de campo, tá? Os melhores ataques, ó. O Avaí, 10 gols em casa nos últimos 5 jogos. Palmeiras, 8 gols fora nos últimos 5 jogos. Inclusive, né? Se a gente verificar aqui, ó. No confronto histórico. Ó. A tendência é um jogo de muitos gols aqui, ó. 2, 2-1, A3, 0-2. Só um zerozinho aqui, ó. Em 5 jogos que o Palmeiras vem enfrentar o Avaí aqui na ressacada, tá? A tendência é jogo de gols. Se tiver aqui, apostar em alguma defesa ali segurando esse, com certeza é do Palmeiras, tá? Mas eu acredito que deva sair gols aí, de repente, dos dois lados. Mas eu ainda mesmo assim vou botar uma fezinha aí na defesa do Palmeiras sim, né? Devido ao desempenho fora de casa. Olha só, os goleiros que mais vem pontuando fora de casa, o Everton, tá? Os goleiros do Palmeiras, certo? Só que o Avaí, como eu falei, ó, fura olho, ó. É o time que menos cede aí, ó. Então é um pouco complicado aí. Tem outros goleiros que estão com desempenho bom aí, que de repente dá pra dar uma arriscada. Dá, o Fábio. O Fábio tá muito bem fora de casa, num clássico. Botafogo anda oscilando bastante. É um clássico com média baixa de gols, tá? Aqui, ó. Inclusive, nos últimos 2 jogos, nos últimos 5 clássicos, Fluminense e Botafogo e Fluminense, com o mando de campo do Botafogo aí, ó. O Fluminense segurou 2 SGs, tá? Então, assim, ó. Corinthians SG via aqui pode dar bom, tá? Ceará e Atlético Goianiense, média baixíssima de gols, tá? E de repente pode até rolar um 0x0 aqui, né? Devido à dificuldade do Ceará de fazer gols. E o Atlético Goianiense é um time que se defende bem, mas também não é tão ofensivo assim fora de casa. Pode acontecer, né? Mas dessas médias aqui baixas aqui, ó, eu apostaria no SG de repente do Corinthians, do Fluminense e esses dois times aqui, tá? O Atlético Paranaense tô com o pé bem atrás, porque o Red Bull Bragantino é um time que costuma fazer gols, mas também assim, ó, se tivesse que apostar em alguém aqui, apostaria no Atlético Paranaense, assim como o Goiás também, tá? Assim como o Goiás também. Mas vamos lá pros nossos goleiros, para não perder muito tempo aí, ó. Pontuação média, então temos o Fábio, temos o Everton. Onde é que tá o nosso querido Everton aqui? Só tem que ver quem vai jogar, ó. 5.74 em 4 jogos. Tá com um desempenho muito bom fora de casa. Perdeu o SG aqui, mesmo se fez 2 defesas, não negativou fora ainda. O Avaí é um time tinhoso, ó, perigosíssimo em casa aqui, ó. Dependendo da quantidade de gols, costuma negativar goleiros adversários. Mas mesmo assim, ó, fazendo gols aqui, ó, cedeu 5 pontos pro Jandrei, no 1x1, né? E como eu não vejo aqui, ó, sinceramente, não vejo o Palmeiras tomando 2-3 do Avaí. Seria a primeira vez, tá? Porque depois daquele jogo lá de estreia contra o Ceará, que surpreendeu no Allianz Parque, o Palmeiras, depois ele nunca mais tomou mais que um gol, tá? Então, vale a pena o Everton, vale. O Fábio também me agrada demais, por ser um clássico. Clássico, às vezes, são jogos pegados, de poucos gols. 5.67 em 6 jogos, precisa de 7.26 para começar a valorizar. Ó, e o Fábio é outro cara que tem um desempenho muito bom, tá? E o Botafogo cede um pouco mais aí do que o Avaí, ó.
tá? Só negativo aqui, ó, o Marcelo Boeck, tá? E o Boeck ontem fez um defesaço, né? Graças a Deus, assim, ó, o Fortaleza não mandou o Vojvoda embora, né? É um cara que conhecia o grupo, tava fazendo um bom trabalho. Tomara que o Fortaleza se recupere realmente, tá? Vamos lá então agora pra SG, a gente já viu, né? Vamos pra defesas. Vamos lá pra defesas. Quem vem fazendo uma quantidade grande de defesas em casa? Ó, o Corinthians, não é à toa, tá? Aqui o Tadeu de repente vale a pena, tá? Porque o Cuiabá era um time que fazia muitos gols fora de casa, mas agora deu uma parada, tá? Tem média de 0,83 gols feitos, tá? O Goiás é que vem tomando muito gol, 1,17, apesar de ter arrumado ali o sistema defensivo. Em casa ainda é um time que toma muitos gols, só segurou o SG contra o Santos. Mas o Cuiabá aqui, ó, era um time que sempre fazia um golzinho, ó, já contra o Flamengo, né? Então tem uma perspectiva, pequena perspectiva aí, de repente, do Goiás segurar o SG, tá? Tem uma pequena perspectiva. Certo? Mas eu acredito mais, por exemplo, no SG do Corinthians, do Flamengo, né? Até mesmo do São Paulo, tá? E esses dois aqui, ó, pra mim é jogo de 0 a 0, tá? Ceará e Atlético Goianiense, de repente vai dar 0 a 0. E Internacional e Curitiba não vai valer pro Cartola, né? Vai ser sexta-feira, né? Amanhã, certo? Então vai valer a partir de sábado, 16h30. Inclusive vão fazer live sábado, meio-dia, tá? Live de sábado, meio-dia. O bom é que a gente vai saber a escalação do Flamengo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tem compromissos da Copa Libertadores e Sul-Americana, tá? Já fase de mata-mata, então são jogos importantes. Por exemplo, o Corinthians aqui, ó. O Corinthians tem algumas indefinições lá atrás, não é novidade pra ninguém, do Vitor, né? Mas aqui na frente é o Mantuan. Se o Mantuan realmente for jogar avançado, até mesmo o Jadson aqui, ó, pela direita, o William, o meio-campo do Corinthians, mesmo sendo um clássico, é uma excelente opção, tá? Por quê? Porque o Santos não é um time de ter um plantel tão grande assim, mas o Bustos vai ter que escolher, né? Entre poupar alguns jogadores pro jogo de volta, tentar reverter essa situação na Copa do Brasil, ou largar de vez e ir direto pro brasileiro que tem de melhor, né? O Flamengo também é uma boa, tem que ficar de olho aqui, ó, Felipe Luiz ou Ayrton Lucas, vai ter opções, a gente vai ver depois, né? O América cede demais pra lateral, tá? Assim como o Pablo também e o Davi Luiz, mas que não anda pontuando nada, daí só sobra esse lado direito aqui que tá muito bem, tá? Apesar de tá sofrendo gols fora de casa, em casa tá segurando alguns SGs. E o Gabigol, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá difícil, Gabigol. Tá difícil, tá? Vamos lá, defesa fora de casa. Quem vem fazendo muita defesa aí, ó? Jailson, o Ronaldo, ó. Esse jogo aqui, ó, o Ronaldo pode se destacar, tá? O Ronaldo do Atlético Goianiense. Porque o Ceará precisa vencer. Se eu não me engano, o Ceará em casa ainda não venceu, tá? Vou botar aqui, ó, base. O Ceará é o pior mandante, não venceu em casa ainda. Fez apenas 4 gols em 5 jogos. Complicado, tá? A questão, só não vou investir mais no Atlético Goianiense, porque ele não tá com uma campanha tão boa assim fora de casa, ó. Sofreu 12 gols. Essa aqui é a questão, tá? Daí não fechou muito. Mas o Ronaldo tá com um bom desempenho fora de casa, ó. 5,34 em 5 jogos, precisa de 1,08 para começar a valorizar. Ó, o desempenho do Ronaldo fora de casa, ó. Mesmo perdendo o SG em algumas oportunidades, tá fazendo defesas, tá pontuando bem, certo? E ó, o Ceará. Não negativou nenhum goleiro ainda, tá? E alguns até tem uma mitadinha, ó. Né? Justamente pela dificuldade de fazer gols em casa. É uma alternativa, mas ainda, repito, prefiro ficar com o Cássio, tá? Prefiro ficar com... Até mesmo com o Diego Alves, né? Porque o Diego Alves, pô, sinceramente, pra que ele foi ser naquela bola, né? O Rodrigo Caio aí tava disputando, né? A jogada. Meu Deus, não era pra ter feito aquilo, né? Não era pra ter feito aquilo. Mas vamos lá. Tem muito goleiro bom pra rodar, tá? Tem muito goleiro bom. Tem rodada que a gente tá sem tanta opção assim, mas dessa vez aqui tem bastante opção, tá? Vamos dar uma olhadinha em finalização defendida, tá? Botar todos os times que mais finalizam jogando em casa. Galo, Flamengo, não é novidade pra ninguém. O próprio Ceará que tá conseguindo fazer gols, são times ofensivos, tá? Ó, quem é que vem cedendo finalizações defendidas, ó. Por isso que o Ronaldo tá com um desempenho bom, ó. O Atlético Goianiense é um time que deixa finalizar. Ó, o Jailson aqui, ó. Vai ter chance de fazer defesas, tá? Ter chance, mas eu sempre prefiro buscar um goleiro que possa ter uma chance razoável de SG, né? Acho difícil, né? O Jailson segurar o SG, mas também tem que saber qual é o time que o Flamengo vai também, né? Porque agora o Flamengo perdeu de 2-1, né? E vai ter que buscar essa volta da Copa do Brasil, que não é agora não. Semana que vem é que é a Libertadores, né? E é o campeonato mais importante. Vamos ver quem é que vem finalizando muito jogando fora de casa. Olha só. O América como vem finalizando, tá? E aqui eu tava pensando, tá? Apesar da cagada que ele fez ontem, o Diego Alves acho que vai ser o goleiro do time de valorização do canal, tá? Tá pensando em 0,22, baratinho, tem média de 6 pontos em casa, o único jogo que jogou segurou o SG, certo? E o América aí, ó, cara, olha a quantidade que o América cede de pontos pra goleiro, né? Então não seria nem pelo Diego Alves, que não vem bem, tá? Mas seria pelo América, que cede muito ponto, e pelo sistema defensivo do Flamengo, que em casa sofre poucos gols, tá? Sofre poucos gols. Dá uma olhadinha aqui em média básica, né? Eu sempre mostro pra vocês a média básica, mas tem assim, ó, muita opção pra goleiro, tá? Não tá fraco essa rodada não.
Tem o Tadeu que dá pra dar uma arriscada. O Cássio, uma das melhores. O Ronaldo tá indo muito bem fora de casa, tá? Tá com uma média básica boa. O Fábio aparecendo aqui, ó. O Cleiton vai enfrentar o Atlético Paranaense, que na Arena da Baixada tá um time muito efetivo, muito ofensivo, tá? Ó. Tem média de 3,56 jogos fora, 2,10 pra começar a valorizar. Apesar de não estar com aquele desempenho fora de casa, é um goleiro que pontua bem. Deixa eu ver o Atlético. O Atlético em casa já foi um time mais mansinho. Agora tá complicado. Então ficaria em stand-by mesmo. Prefiro o Cássio, prefiro o Everton, tá? Prefiro o próprio Ronaldo, né, do Atlético Goianiense para tentar defesas. Prefiro o Fábio, né? Prefiro esses goleiros. Então assim, ó, não vou inventar muito não, tá? Apesar de fazer gols toda rodada, tá? Fora de casa. Em casa, quer dizer, eu vou botar o Everton, tá? Eu vou botar o Everton por 2 motivos. Porque o Palmeiras toma poucos gols, é a melhor defesa do campeonato, certo? E se caso vir a perder o SG, né? Eu acredito que vai conseguir fazer algumas defesas, tá? Como a gente viu aqui, ó. Tá com desempenho de 5,75 em 4 jogos fora, certo? Segurou aqui 12 SGs. Quando tomou gols, fez 6 defesas aqui, ó. Fez 2. Dificilmente negativa. E o Avaí aqui, ó. Negativou os goleiros que fez mais de 2 gols aqui. Então, não vejo o Avaí fazendo essa quantidade de gols no Palmeiras, tá? Mas a questão é saber qual time do Palmeiras que vai jogar. Porque é muito cedo ainda, tá, gente? A gente só vai saber lá pra sábado e ainda, ó, com muita desconfiança, tá? Mas como o goleiro dificilmente é poupado, né? De repente, pode ser que o Everton vá jogar. Se não for o Everton, acredito eu que vou com o Cássio, tá? Eu vou apostar nas defesas aí, que realmente vem, né? Dando resultado dentro do campeonato. Vamos lá para os nossos zagueiros. Gustavo Gomes, hein? Se pudesse escalar aí de atacante no lugar do Gabigol, hein? Tá fazendo mais gol que o Gabigol, pô? Brincadeira. Vamos lá para os nossos queridos zagueiros. Vamos aqui, já trocar. Mas o Gabigol é um cara que tem pênalti, vai jogar contra o América, que vem sofrendo gols fora de casa. Essa rodada é viável, tá? Eu é que não sei ainda, tô bem na dúvida em algumas posições bem específicas, tá? Bem específicas. Vamos lá. Zagueiros. Pontuação média. Vamos lá. Quem tá conquistando muito ponto em casa, não é novidade pra ninguém. Novamente, o Corinthians, claro. É o melhor time, né? Um dos melhores, né? O melhor time que vem sofrendo menos gol dentro de casa. E o Santos, por mais que seja um time ofensivo, até que cede, tá? Então aqui, ó. Quem quiser dar uma arriscada aqui, ó. Eu digo dar uma arriscada porque depois desse 4-0, não sei se o Santos, né? Como é que ele vai vir, né? Pode vir desmotivado ou pode vir mordido. E também tem o Vitor, quem que ele vai dar uma poupada. O Raul Gustavo fez gol ontem, né? 4,76 jogos, 5,66 para começar a valorizar. É um cara de muita regularidade. O que eu falo dele é o seguinte, ele não é um grande ladrão de bola. Pode ver, ó. Nunca passou de 2 desarmes aqui, ó. Certo? Mas é um cara que já fez gol de cabeça, por exemplo, como a gente viu, né? Mas ele é muito dependente do SG. Mas como o Corinthians anda pegando muito SG, né? E o Santos vira e volta aí, ó. Cede bons pontos para zagueiro. Uma opção muito viável, talvez uma das melhores aí para rodar, tá? Resta saber quem o Vitor Pereira vai escalar, certo? Vamos lá para os nossos queridos zagueiros aqui. Outros zagueiros dentro de casa que de repente vale a pena, vale o risco aqui, ó, é do Flamengo, tá? Não pela quantidade que vem conquistando, mas pela quantidade que vem cedendo ao América. O América é o time que mais cede pontos para zagueiros adversários, tá? E aqui, ó, tem que ficar desperto, né? Gosto muito do Pablo, mas ontem ele deu uma sentida na coxa. Tem que ver se vai jogar ou não. Ali no escala 10 ele tá até em dúvida. Tem média de 3,97 em 3 jogos em casa, 4,35. É um cara ainda que não negativou, certo? Mas assim, ó, muito parecido com o Bambu, um zagueiro regular, mas vai precisar do SG para pontuar. Todavia, a gente tá falando aí do América aí, ó, olha só a quantidade de pontos que o América vem cedendo para zagueiros, né? Aliás, o América é o time que mais cede pontos para sistemas defensivos, tá? Nesse momento eu acho que eu vou até com o Rodrigo Caio, tá? Tem uma regularidade um pouquinho maior, tá mais desvalorizado, menos 0,01, certo? E até mesmo porque aqui, ó, eu acredito seriamente, tá? Que o Pablo, de repente, não vai jogar, tá? Ontem ele deu uma sentida, continuou no jogo, mas o Flamengo tem um jogo importantíssimo semana que vem. Eu acho que aqui, eu acredito, de repente vai ser o Davi Luiz. Mas se ele jogar, tá valendo a pena também, tá? Tá valendo bastante a pena, certo? Outros times que vêm cedendo bastante ponto aí fora de casa aí, ó. O Atlético Goianiense. Só que o Ceará não conquista quase nada. Por que o Ceará não vem conquistando? E é difícil o Ceará segurar esse dia em casa, tá? Tem uma média de 1,40 gols sofridos. E vai enfrentar o Atlético Goianiense, que não faz tanto gol assim, mas faz uma média de 1 gol por partida. O Atlético Goianiense fora de casa nos últimos jogos aí, ó. 2-2, tá? Mudou bastante as características, tá? E o Ceará aí, ó, dificilmente segura SG, certo? Mas, de repente, tô pensando aqui que esse jogo aí possa ser um 0-0. Alguma coisa tá me dizendo isso, tá? Mesmo porque o confronto histórico é nesse sentido. Mas, assim, ó, outra coisa, assim, ó.
Assim como o Corinthians é a melhor defesa em casa aqui, ó, pra se escalar, não tem como tapar o sol com a peneira. Melhor defesa pra se escalar fora. Se eu tivesse que escalar alguma defesa dessas daqui fora de casa, sinceramente, não escalaria nenhuma. A única seria o Palmeiras. Tá aqui, ó. O Palmeiras tem uma média enorme de zagueiros fora. E o Avaí não é o que mais cede, mas dentro dos times que jogam em casa, tá entre os que mais cede sim, tá? É o terceiro ou quarto. Certo? Então aqui, ó, sistema defensivo do Palmeiras, falar dele é chover no molhado. Mas vamos lá, porque pra mim são as melhores opções. Gustavo Gomes, super valorizado de novo, 6,92. Mas o cara tá comendo a bola, olha só. 22, 13, 15. Um zagueiro passado dos 10 pontos, assim, ó. É porque ele tem um SG muito viável, por causa do sistema defensivo forte. E é um cara muito bom na bola aérea, tá? Fora de casa tá com bom desempenho. E o Avaí, ó, por mais que seja fura-olho, ó. Negativou pouquíssimos zagueiros e até cede aí, ó. Gol, Vitor Mendes. Tá? Cede uns pontinhos aí, ó. O Tite fez 4 desarmes. É viável? É viável. Se perder o SG não vai pontuar tanto assim? Acredito que não. Mas tem uma chance grande de SG sim. Porque o Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, ó. 5,76, 5 jogos, precisa de 6,32. O Murilo também me agrada bastante. Olha a regularidade do Murilo fora. Mesmo perdendo o SG, ainda pontua bem, tá? É um cara muito confiável pra Cartola. Posso queimar minha língua e ele negativar a primeira vez? Posso. A questão é saber quem que vai jogar. De repente até o Luan pode jogar, enfim, né? Vamos ver. Porque assim, ó, vou ser sincero, tá? Se o Palmeiras for com um time alternativo, tá? Trocar bastante ali, principalmente o sistema defensivo contra o Avaí, certo? Continua sendo favorito? Continua. Mas daí o SG já começa a correr um risco, tá? Porque o time alternativo reserva do Palmeiras é melhor do que o time principal do Avaí? Claro que é. Mas daí facilita porque o Avaí tá muito bem ofensivamente em casa, tá? Então aqui, ó, nesse quesito aqui, ó. Fortaleza também, ó, cede pouco, tá? Então vou deixar em stand-by os zagueiros do Galo, mas de repente são viáveis sim. Certo? Inclusive, deixa eu dar uma linha aqui em desarmes. Ó, em desarmes o Galo tá desarmando bem. São Paulo também tá desarmando bem, ó. Inclusive Juventude cede mais do que o Fortaleza, mas olha só a quantidade de desarmes que cede o América. Por mais que o Flamengo não faça, vai ter oportunidade de fazer os desarmes, né? Então vai ter uma chance boa aí, ó, de pontuar assim nesse jogo, com talvez com SG, ou se não recuperar a pontuação em desarmes, tá? Aqui, ó, mas quem tá desarmando mais, como a gente viu aqui, ó, Goiás tá desarmando bastante, São Paulo tá desarmando bastante. Aqui, o São Paulo, viável, tá? Bem viável contra o Juventude, onde é que tá o nosso querido São Paulo, tricolor paulista. Tá? Vem tomando alguns gols em casa? Vem, é verdade, tá? Mas, por exemplo, tem jogadores aqui muito bons na bola aérea. Por exemplo, o Arboleda, 3,55 em 4 jogos, tem 1,08. Né? Foi bem naquela onde meteu bola na trave, tudo. Nos demais jogos aqui, ó. Perdeu SG. Complicado. Olha só o São Paulo. Perdeu SG, perdeu SG, perdeu SG. Aqui no São Paulo. Por que eu não tô falando mais do sistema defensivo do São Paulo? Por dois motivos. São Paulo tá com apesar de ser o 4 melhor mandante, tá com uma média de 1 gol sofrido, tá? Por partida. E o Juventude é o 14º melhor visitante. Não tá entre os melhores, não, mas tem uma média de gol também. E o Juventude aqui, ó, só cedeu um SG pro Corinthians, uma das melhores defesas do campeonato, né? E o São Paulo aqui, ó, em casa, só segurou SG pro América. Piores times que visitantes. Por isso que eu acho que o Flamengo, de repente, pode segurar um SG aqui, tá? Mas é viável o SG do São Paulo? É. Mas pra mim tá atrás do SG do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, tá? Então essa é a minha opinião. Mas quem quiser escalar aí, ó, o Arboleda, quem sabe, possa vir a fazer um gol aí pela primeira vez aí, né? Primeira vez que eu digo nesse campeonato, né? Brasileiro. O Diego aqui, ó, tá desarmando bastante, 25 desarmes, tá com uma média de 3,73 em 4 jogos, precisa de 0,36 para começar a valorizar, né? Então um pouquinho melhor que a Arboleda, apesar de ter negativado aqui no clássico, tá? O Léo tá com uma média mais baixa em casa, essa é a verdade, é 2,64 em 5 jogos, 0,76 para começar a valorizar. Mas dos três talvez seja o mais regular, tá? Então vai de você aí, a escolha é sua, né? Um Arboleda pra uma bola aérea, né? Ou um Léo pela regularidade, ou o Diego para desarmes, por exemplo, que em termos de desarme ele tá muito à frente dos outros, tá? Vamos ver a média básica aqui de zagueiro. Porque assim, ó, tem bastante goleiro, né? E zagueiro pra mim são mais ou menos desses jogos. Ó, a Boleta tá aqui, ó. O Nino um baita de um zagueiro, tá? O Nino também sempre é um cara que dificilmente te deixa a mão. Olha só a regularidade, média em casa, média fora. 4,56 5 jogos, precisa de 5,08 pra começar a valorizar. Segurou SG no último jogo. Olha o Nino fora de casa, ó. Outro cara de segurança. E o Botafogo é uns pontinhos aí, ó. Dificilmente negativa, zagueiro, tá? Outra peça viável pela média básica dele, porque uma média de 1,68 para zagueiro não é baixo não, tá? Pode ver aqui, ó, a posição dele aqui é o terceiro. Ó o Raul Gustavo aqui, ó, né? Então, Raul Gustavo, Nino, Arboleda, o Pedro aqui, ó. Vou ser sério pra vocês, tá? Tá com muita regularidade, 4,28 em 6 jogos, 7,85, né? Ó, o Pedro tá com muita regularidade, ó, não negativou ainda, tá? É um dos zagueiros bem viáveis, né? Não tô citando mais a defesa do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense com o Filipão tá me surpreendendo. Tornou um time bem ofensivo, tá? Bem ofensivo. E os jogos do Bragantino também são jogos de bastante gols.
Olha só, o oitavo melhor mandante, média de gol sofrido 0,83, né? Mas olha a média de gol do Bragantino, 1,17. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, o Atlético Paranaense aqui, ó. Segurava SG, mas ultimamente a maneira do Atlético Paranaense jogar aqui, ó, tá sendo bem ofensiva, né? Inclusive muita gente fala do Abner, tudo, mas fica de olho no Kelvin que ele tá jogando, tá mais efetivo, né, no ataque do que o Abner, por exemplo. Mesma coisa o Atlético Mineiro. O Mariano tá muito melhor do que o Arana, tá? Muito mais sólido. A gente vai ver isso nos laterais. Ó o Bragantino fora de casa, né? Costuma fazer gols, né? Mas o Atlético Paranaense tá jogando muito bem. Ah, não é à toa que vem nessa posição aqui, ó. Campeonato, certo? É terceiro colocado, tem que ser respeitado sim. Ó quanto tempo o Atlético não perde. Mas os jogos do Atlético têm sido muitos gols, ó. 3 gols feitos, 3 gols sofridos. Vamos ver base aqui? Base, ó. Não perdeu ainda, ó. 7 gols feitos, 5 sofridos, né? Tô deixando meio em stand-by, mas existe essa possibilidade sim, tá? Não é de todo ruim, não. Eu que tô acreditando mais em Flamengo, Corinthians e Palmeiras, né? Daí correndo um pouquinho por fora de São Paulo, né? Talvez o Atlético Paranaense, né? Mas queria um pouco mais arriscar, né? Enfim, temos algumas boas opções. Por isso que eu não tô falando aqui, ó, dos zagueiros do Bragantino, certo? Os zagueiros do Atlético vou ficar em stand-by, porque o Galo em casa vem sofrendo alguns gols, tá? E o Fortaleza vem melhorando, né? E os jogos do Fortaleza com o Galo têm sido jogos de gols, né? Mas viável sim, certo? Assim, ó, eu tava bem em dúvida entre meus zagueiros, certo? Vou com o Murilo, né? Uma regularidade tremenda fora de casa. Tremenda mesmo, dependendo da SG, recupera a pontuação, tá? E vou com o Raul Gustavo, certo? Pode ver, eu tô focando nas defesas menos vazadas do campeonato, né? É o que eu tô tentando fazer. Vamos para as laterais, certo? Média, né? E Luan Candem, tem demais. Laterais aqui, ó, apesar de estar com a média ruim, eu acredito que eu vou com o Mateuzinho, tá? Eu quero alguém do Flamengo, queria até dobrar o Flamengo atrás. Tô pensando ainda, mas o Diego Alves fez aquela cagada ontem. Tô bem na dúvida mesmo. Vamos lá, laterais. Pontuação média conquistada e cedida para laterais. Quem vem conquistando muito ponto em casa com seus laterais aqui, ó, o Corinthians, né? E o Santos até que cede uma quantidade considerável. Então, assim, ó, o sistema defensivo em casa é do Corinthians. Fora aqui, ó. Pode ver, todas as posições, goleiro, zagueiro, lateral, é Palmeiras fora e Corinthians em casa. São as melhores defesas do campeonato, os times que sofreram menos gols, tá? É chover no molhado. O Corinthians tem um adversário mais difícil? Tem. O Santos é um clássico? É, né? Não sei como é que o time do Santos vai absorver aquele 4-0, tá? Vai ter que ser muito trabalhado. Aqui tem um grande problema, tá? Aqui tá o Rafael Ramos e o Fábio Santos, mas a gente não sabe ao certo os laterais que vão jogar. Por exemplo, ontem, né, jogou o Fagner e o Mantuan. Eles jogaram muito bem os dois, tá? Muito ofensivo, muito agudo os dois, certo? Ajudaram demais na construção do resultado do Corinthians, tá? Então a gente não sabe ao certo. Aqui no Joga 10 News a gente vai ter uma noção mais perto de sábado lá, antes da live um pouquinho, depois, certo? Ó, aqui o pessoal tá acreditando realmente que vai acontecer o rodízio e deve ser o Fábio Santos e o Rafael Ramos, tá? O Fábio Santos tá valorizado, né? Porque fez aquele gol de pênalti na última rodada, mas o Rafael Ramos me agrada bastante jogando em casa, tá? 8.98 em 5 jogos, precisa de 3.95, ó. É um cara muito regular, faz bastante desarmes, dependendo do adversário, ó. E o Santos, vamos ver o Santos? Ó. Dificilmente negativa lateral, tá? Dificilmente negativa lateral. Guga 7.2, Kelvin 3.1, ó, e parece, tá? É demais pela direita. Aqui não, aqui foi o Maguinho pela direita, 4.8, foi menos. Cristiano Calegari. Antes, olha só, os jogos antes era lateral esquerdo que seria mais. Agora esses jogos atuais parece que tá sendo mais pro lateral direito. Mas de maneira geral cede bastante, tá? O Fábio Santos aqui não vou mostrar muito não, porque o Fábio Santos não tem grandes pontuações, é mais pra pênalti SG mesmo, ó, 6.45 4 jogos, 12.53 pra começar a valorizar. Ó, aqui fez 16.6 com gol de pênalti. E SG, aqui ó, com SG fez 4.5. Aqui perdeu SG, fez 4.2, até que me surpreendeu aqui ó, 0.5. Então, seria mais realmente pra um pênalti, enfim, mas tem um atrativo, tem. O SG do Corinthians é muito, né, visado, né, muito esperado, certo? E tem um pênalti a seu favor, mas eu prefiro o Rafael Ramos, que é um cara de média básica. Mas assim, ó, sinceramente, laterais jogando em casa pra essa rodada são do Flamengo, tá? Tem que ver se vai ser Felipe Luiz. Até queria dobrar os dois laterais do Flamengo, tá? Mateuzinho deve jogar. Ó, porque o Flamengo é o segundo time que mais conquista pontos. E o América é o time que mais cede pontos. O América joga com jogadores de velocidade na frente, geralmente, tá? Jogadores que cedem, desarmem, perda de pote de bola. Felipe Azevedo, Everaldo, tá? Por isso que e tá com dificuldade de fazer gols fora de casa. Por isso que laterais, tá, dos times adversários, quando jogam como mandantes, estão pontuando bem com seus laterais. Tem o Ayrton Lucas, tem que ficar louco se o Felipe Luiz vai jogar ou não. Se jogar é uma baita. O Ayrton Lucas tá com
8.8 em 4 jogos em casa, precisa de 3.36, né, ó, e vem pontuando muito bem em casa. É o que eu tô falando, ó, o Flamengo em casa aqui, ó, seguram alguns SGs e os laterais pontuam aqui, ó, com assistência, com desarmes. E ó, o América aí, ó, olha só a quantidade de pontos que o América cede, ó, 15, 8, 5, 5, 6, 6, 9. O América cede muito ponto, tá? E outra, os laterais do Flamengo são laterais que tem, né, como buscar a pontuação se perder o SG, tá? São laterais que chegam bem na linha de fundo, né? Laterais ofensivos, desarmam bastante. Olha só o Mateuzinho, 29 desarmes. É um dos laterais que mais desarma. Precisa de 1.34 para começar a valorizar. Tem média de 9.93 em casa. Olha só. Desempenho muito bom em casa, tá? Desculpa, gente. Dos laterais do Flamengo. E realmente a minha tendência é dobrar o Flamengo nas laterais. Só tem que saber, tá? Ao certo aqui quem vai jogar na lateral do Corinthians, né? O Rafael Ramos jogar, de repente posso até manter ele. Pelo sistema defensivo do Corinthians, mas a minha vontade é dobrar os laterais do Flamengo, certo? E jogando fora de casa, os laterais do Palmeiras também vale a pena, mas aqui o Avaí não cede quase nada, essa aqui é a questão, certo? Mas é o melhor time do campeonato, é um time que segura muito SG, toma pouco gol. Piquerez joga melhor em casa, é verdade, 7.92, mas fora não tá com desempenho tão ruim, 4.73 em 3 jogos, precisa de 1.43 para começar a valorizar, ó. Perdeu o SG, vai pontuar 1, 2 pontos, porque não tem aquela média básica toda, 2.61, até que é razoável para lateral. A questão é o Avaí em casa é fura-olho, tá? O Avaí em casa é fura-olho, costuma fazer gols, tá? Mas eu acredito que dessa vez aí, tem chance do Palmeiras segurar o SG com toda certeza. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes, para laterais. Olha o Corinthians como vem desarmando, ó, Rafael Ramos, certo? Tá armando demais. Ah, aqui o Atlético Paranaense também vem desarmando bastante, né? Mas o Braga não cede quase nada. Quem cede muito fora de casa, ó. O América, certo? Então os laterais do Flamengo realmente são as melhores opções para a rodada, juntamente com os laterais do Corinthians jogando em casa, ao meu ver, certo? E aqui, ó, tem que dar destaque pro Mariano, tá? Porque o Fortaleza cede muito SG, é o segundo time que cede muito desarme, é o segundo time que mais cede desarme para laterais. E aqui, meu amigo, ó, eu falei, dei uma comentada ali, mas vou falar de novo aqui, ó. Pô, o Mariano não vai jogar, tá suspenso. Verdade. Vai ser o Guga. É uma pena, tá? Porque, ó, é uma pena. Porque o Mariano, 5.77, 3 jogos. Ó o Mariano, as pontuações do Mariano. Tá? 3, 5. Perdendo SG. Tá? 8. Tá? Onde deu uma assistência ainda, tá melhor do que o Arana, tá? Mas vamos lá. Botar os prováveis. Vamos ver o Guga, como é que tá em casa. 5 pontos em 5 jogos. 6.83. Bastante irregularidade. Quando perde o SG aqui, ó. Parece que cai o rendimento. Tá? Mas é um cara que dá pra escalar assim, porque queira ou não queira, é um jogador mais pra desarmes, não é tão ofensivo assim, né? E o Fortaleza é o segundo time que mais cede desarmes pra laterais jogando em casa. A Arana caiu bastante, não sei se o Tite buzinou no vídeo dele, ó, vou te levar pra Copa, só não se machuca. E ele tá meio devagar, não sei. A Arana caiu bastante. Tem potencial? Claro que tem, né? Ofensivamente o cara é um monstro, mas caiu, essa que é a verdade. 5.28, precisando pra começar a valorizar, ó, o desempenho dele em casa, ó. Nesse ano ainda não passou dos 10 pontos. Coisa que acontecia com facilidade no passado, principalmente quando jogava em casa, tá? Mas é válido? É, mas eu prefiro ainda os laterais do Flamengo e do Corinthians. Tá? E jogando fora de casa, arriscaria os laterais do Flamengo. Quem quiser laterais para desarmar sem pensar muito em SG, o América vem desarmando bastante, mas o Flamengo não vem cedendo quase nada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em média básica para laterais. Eu não vou me estender muito, que a gente vai ter a live sábado. Importante é você ter acesso aos dados. Luan Cândido bem demais. Ó, o Piquerez aqui, ó, o Guga. Samuel Xavier tá bem demais também, tá? Tá bem demais, ó. Só que fora de casa 3.80. Ah, mané, mas é um clássico, é dentro do Rio? Sim, mas não é no Maracanã. 12.07 para começar a valorizar. Ó, o Samuel Xavier em casa, ó. Que tá fazendo o que o Arana não fazia. É que o Arana fazia no passado e não tá fazendo esse ano, ó. Passando dos 10 pontos com facilidade. E olha que o Fluminense vem tomando gol em casa, hein? Fora de casa tá com bastante regularidade. É um cara que dá pra apostar, mas tá bem valorizado, tá? Tá bem valorizado, mas cede uns pontos aí, ó. O Kelvin pela direita, 15.5, mas fez aquele gol de falta, né? Tem que levar isso em consideração. Botafogo não é o time que mais cede pontos, né? Então eu prefiro ficar, por exemplo, aqui, ó. Prefiro ficar com o Piquerez, o próprio Guga, né? Saravia tá com uma média básica boa. Deixa eu ver o Luan Cândido. Vai jogar fora de casa, complicado contra o Furacão lá na arena. 6.10 em 3 jogos, 8.91. O Luan Cândido bem demais fora, hein? O Luan Cândido tá bem demais. Assim, ó, quando eu pego e mostro os laterais de média básica, os jogadores, enfim, de média básica, é porque eles têm algo a mais, tá? Eles têm um atrativo a mais. O Luan Cândido chega muito bem na bola aérea, finaliza em escanteio, né? E é um cara que bate algumas faltas. Então, tem um atrativo, né? O negócio é o Furacão aí, ó. Furacão em casa, terrível, olha só. 2.9 é o máximo que se deu. Não, não. Aí ficaria mesmo com os laterais
do Flamengo, tá? Do Corinthians, do Palmeiras e talvez do Galo, tá? Seriam essas as minhas primeiras opções realmente, pelos desarmes, pelas pontuações médias seridas e até pela perspectiva de PSG, tá? Laterais de São Paulo, seria mais para PSG realmente, né? Porque querendo ou não queira, o Juventude não cede muito ponto. E o São Paulo vem tomando alguns gols, mas até que são viáveis e a gente vai ver com mais calma no sábado, pro vídeo não ficar tão longo assim, tá? Então assim, ó, de certeza, vou com o Mateuzinho, né? Porque o Ayrton Lucas, queira ou não queira, ainda tá em dúvida aqui, ó. Com o Felipe Luiz, temos que acompanhar, mas qualquer um dos que for jogar é válido sim, tá? É válido, opa. Aqui eu tô com Palmeiras, dobrando, Corinthians ou Flamengo, né? Então eu posso dobrar tanto Corinthians quanto Flamengo. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou com o Ayrton Lucas, já antecipando, tá? E se o Ayrton Lucas não jogar, por exemplo, eu vou com o Felipe Luiz ou com o Rafael Ramos, um lateral do Corinthians aqui, tá? É o que eu tô pensando. É o que eu tô pensando. Vamos lá para nossos meias. E meia tem bastante, hein? Vamos lá. Meia, pontuação média, vamos lá. Pô, bastante coisa para ver. Os meias que mais estão pontuando em casa, né? São os meias do Galo, né? Inter não vai valer, é claro. Flamengo tá muito bem, né? Então vamos falar dos meias do Galo e do Flamengo. Lembrando que Fortaleza cede pouco, mas aqui, ó, o América cede bastante, tá? Cede bastante. Então, meu amigo, vamos ser sinceros, não foi tão bem assim no último jogo? Não. Mas você deixar de fora o Arrascaeta é complicado, tá? Média de 10.3 em 4 jogos em casa, 2.86 para começar a valorizar. Ó, o Arrascaeta em casa, a menor pontuação foi 4.7. E a gente viu ali, ó, que o América cede bastante, olha só. 10.9 pro Pikachu, 8.1 pro Lucas Lima, 10.1 pro Patrick, tudo meio avançado, tá? Tudo meio avançado. Então, assim, o Arrascaeta você tem que ter ele no seu time, certo? Essa aqui é a questão. Os outros meias do Flamengo aqui, ó. O Gomes seria mais para desarmes, mas como eu sempre costumo dizer, né? Desarme em casa é mais complicado, geralmente é fora, ó. 6 pontos fora, 3.98 em casa, tá? Mas quem quiser, um cara de média básica pode entregar 3, 4 pontos com facilidade. Eu prefiro o Everton Ribeiro, né? Que tá com uma média melhor em casa, 7.36. Fica mais próximo da área, porque agora o Flamengo aqui, ó, sem o Bruno Henrique. E parece que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro vão jogar com bastante liberdade, tá? Então vão chegar cada vez mais na frente, né? Então vai aumentar cada vez mais a chance deles fazerem gol. Ó, e o Everton também, tá? Menor pontuação 3.3. Certo? Então os meios do Flamengo bem, mas bem viáveis para essa rodada. Viáveis não, são as melhores opções talvez, tá? Essa rodada, os meias do Flamengo. Vamos ver os meias do Galo, Atlético Mineiro. Alan, Otávio e Caleb, tá? O Caleb é um meio ofensivo, né? Mas não tem muito pra mostrar dele, sempre entrando no segundo tempo. Alan e Otávio, um cara mais de contenção. Deixa eu ver aqui se o Rubens tá na dúvida. Não, não tá na dúvida. Deixa eu ver até quem é que vai jogar aqui do Galo, que o Galo deve efetuar um rodízio esse final de semana, com certeza. Esses grandes times aí, ó. Daí vai ser o Vargas, Ademir, ó, excelente opção. Deixa eu ver aqui no Sacha. É o Caleb ou o Rubens. Ó, se o Rubens jogar, me agrada demais. Principalmente aqui, ó, encostadinho o Hulk. O menino chuta bastante, desarma, tá? Tem que ficar de olho, anota aí. Se o Caleb jogar, dá pra escalar, hein? Dá pra escalar. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, quem vem cedendo muito ponto fora de casa, além do América. Juventude, tá? E aqui tem um cara aqui, ó, do São Paulo, que não dá pra fechar o olho pra ele. Inclusive, eu escalei ele na penúltima rodada, tá? Quando ele fez gol, e agora fez gol novamente. É o Patrick, tá? Patrick, quando joga ali pela esquerda, como jogava no Internacional, bem pertinho do Caleri ali, próximo da área, é um perigo. 7.33 em 4 jogos, 8.22 para começar a valorizar, ó, 10-10, ó, vem numa pegada aí, ó, e é um cara pra cartola. Pontua em vários scouts, só falta, desarma, finaliza, ó, certo? Então, bem viável mesmo, tá? Assim como os meias do Flamengo, certo? E aqui, se o Rubens jogar, né? Patrick também aqui, ó, bem viável. Corinthians, aqui, ó, por mais que não esteja pontuando tanto, se acontecer isso aqui, gente, ó, vira uma excelente opção, tá? Vira uma excelente opção. Aqui, ó, o Mantuan. Se o Mantuan jogar avançado aqui, vai estar no meu time, tá? Vai estar no meu time, certo? O William tá jogando muito bem, tá batendo escanteio, muito, mas muito viável, tá? Muito viável, uma das melhores opções realmente. Adson tá muito bem em casa, tá? Ó, 7.22 em 5 jogos, 4.89 para começar a valorizar. Olha o Adson em casa, já passou dos 10 pontos aqui, ó. Uma vez, ficou bem perto, deu outra oportunidade e vem pontuando, tá? Gustavo Mantuan, se ele jogar na frente, me agrada muito. 3.25 pontos, 3.48 para começar a valorizar, certo? Não tá com desempenho tão bom, mas ele jogando ali avançado, né? De repente, próximo do gol, sempre pode sobrar uma bolinha para botar para dentro, tá? Mas se ele não... mas assim, ó, por desempenho, prefiro o Adson, prefiro o William, por exemplo, tá? 4.32 em 5 jogos, 4.95 para começar a valorizar, ó. O William vem crescendo bastante produção, tá? Onde, inclusive, deu um gol de assistência, canteio, né? Então vale a pena? Vale a pena. Só tem que saber quem vai jogar e quem não vai jogar. Fora de casa, Palmeiras, né? Só que o Avaí é um time chato, já mostrei, certo? Os jogos do Avaí em casa é complicado. Mas acredito que o Palmeiras tem tudo pra ir bem, porque tem outro cara aqui iluminado aqui, ó. Tem até que ver se ele vai jogar, vai ser poupado, se vai voltar o
O Veiga, porque o Veiga tem que ter um ritmozinho de jogo, não dá pra jogar ele assim na Libertadores uma hora pra outra, né? É o Scarpa, tá? Melhor em casa do que fora, mas fora 6.74, 5 jogos, não é de se jogar fora. 10.27, precisa pra valorizar. Olha só, 13, 6, 6, 4. Olha só, em casa 9, 26. O Scarpa tá... É o que eu falo sempre, sem o Veiga ele cresce muito dentro do time do Palmeiras. Porque ele bate escanteio, bate falta, bate pênalti, tudo passa por ele. Finaliza 2, 3 bolas por jogo, é um cara que chuta tudo. Tá? O adversário, que vai ser um adversário difícil. Mas como já mostrei aqui, vou mostrar de novo, como o Avaí costuma tomar uns gols em casa aí, tá? Dificilmente segura SG, com a média de 1.33 gols sofridos. Olha só, Scarpa, meu amigo, aqui ó, 2, 2, 3. Aqui ó, gol sofrido, 2, 2, 2. O Palmeiras pode fazer mais de um gol ali, ó, facilmente no Avaí, tá? Facilmente no Avaí. Então o Scarpa é uma boa, o momento dele é sensacional. Sensacional. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui, sempre entrega pontos. Tá, ó, o Atlético Mineiro vem desarmando muito, o Ceará não serve quase nada. Quem quiser botar algum medo do Atlético Mineiro para desarme fora de casa, de repente pode ser válido, tá? Pode ser válido. 8, 31, Marlon Freitas, né? É o cara que mais vem desarmando. Deixa eu ver o Marlon fora. 2.12, não, tá melhor em casa? Não. Se fosse o Baralhas aqui, eu acho que se ele jogasse até dava pra dar uma indicada. Mas os demais aqui eu vou ficar em stand-by, né? Porque não desarmam tanto assim. E o Marlon é o que mais desarma, mas tá com desempenho ruim fora de casa. Em casa, ó, o Corinthians novamente como vem desarmando, ó. O Corinthians é um time que em casa abafa, não deixa o adversário jogar. O Galo também, ó. O Rubens aqui, ó. Baita de uma opção, tá? Baita de uma opção. Mas novamente aqui, ó. O time que mais cede. Gente, se a gente botar a pontuação geral aqui, é o time que mais cede fora de casa é o América, tá? A campanha do América fora de casa não vem bem. Certo? Se a gente botar aqui, ó, América como visitante, a gente vai perceber que ele é o 17º, certo? Teve uma vitória aí, ó, contra o Atlético Mineiro e só. Mas esse jogo, quem lembra, foi dentro do Independência. Então, pra mim, é quase como se fosse jogando em casa, tá? Porque foi um clássico mineiro, mas fora aqui, ó, tomou 9 gols e fez apenas 3, tá? O Flamengo tem que aproveitar essa oportunidade, porque o América fora de casa não vem jogando bem, certo? Então ficaria mais ou menos de stand-by para desarmes. O Rubens jogar, escalaria com toda certeza. E aqui o Corinthians, os meios do Corinthians, Adson, William e o Mantum ali, baita de umas opções, tá? Baita opções. Vamos dar uma olhadinha em assistência. Ó, o Flamengo novamente aparecendo bem, ó. Ó, o Galo também, ó. Por quê? Fortaleza tomou gol com assistência de meia, o América também. E o Flamengo e o Galo são os times depois de Goiás Internacional que mais fazem gol com assistência de meia, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o Goiás, né, que me chamou a atenção aqui. O Goiás tá lutando, tá lutando. O Jair tá tentando tirar leite de pedra, né? Seria o Elvis mesmo, né? Só que o Elvis é de lua, essa aqui é a verdade. 5.14 em 5 jogos, tá com uma média boa, tá 0.11 para começar a valorizar, certo? Mas ele é um cara aqui, ó, que esse gol aqui, ó, foi de pênalti. Esse gol foi de pênalti, se não me engano, tá? Então tem que ficar esperto aqui, ó, porque se ele não der assistência, não fizer um gol, o Elvis é o tipo de jogador, ó, média básica negativa, ó, menos 0.87, não vai te entregar pontos, tá? E fora de casa, Palmeiras novamente se destaca demais. Ó, e o Ceará tomou bastante gol aí, ó. Quem quiser botar um Elton Rato, por exemplo, um meia que joga avançado, ou até mesmo um Jorginho, tá? Porque o Jorginho, esse Jorginho vai jogar. Porque o Jorginho até tem um desempenho melhor fora do que em casa, tá? Ó, em casa o Jorginho fora, 4.04, melhor. Precisa de 4.73 para começar a valorizar. Ó, o Jorginho fora de casa, ó. São questões táticas, né? Ele desarma mais, ele participa mais de jogo, né? E ó, e já tem gol fora de casa. Quem quiser dar uma escada num Elton, num Jorginho, né? Pontinhos fora da curva, já que o Ceará em casa não tá bem, vem sofrendo gols. Certo? Eu ia falar em gols. Realmente aqui, ó, não tem como deixar o Arrascaeta de fora, tá? Quem quiser dobrar até o Arrascaeta e o Ribeiro até é válido, tá? Porque queira ou não queira, o América é o time que mais tomou gols com meias. Olha só que loucura. 7 gols. Disparado o time que mais tomou gol com meia. E o São Paulo que mais fez aqui, ó. Junto com o Atlético Paranaense. Então aqui, ó, Patrick. Vale demais, vive um bom momento. E aqui o Terãs, né? Não dá pra deixar o Terãs de fora. Porque o Bragantino é um time ofensivo, né? Pode sair gol dos dois lados. Terãs tem o pênalti ao seu favor. Média 7.58 em 6 jogos. 2.60 para começar a valorizar. Já passou dos 10 pontos em 3 oportunidades. Ah, mané, mas ele já negativou. Já fez 0.2 quando eu escalei. Paciência, foi um dia ruim, um jogo difícil. Mas é um cara que tem uma boa perspectiva, tá? É um cara que finaliza bastante fora da área, certo? Vale a pena? Vale o risco. Certo? Jogando fora de casa aqui, ó. Novamente Palmeiras, né? Com gols, mas o Avaí não toma tanto. Certo? Goiás, Ceará, Botafogo tomam bastante gols. E aqui, ó. É um clássico, mas quem quiser arriscar em um Arias, né? Num meia do Fluminense, pensando num clássico com gols, né? Mas eu dei uma olhada aqui, ó. Ultimamente aqui, ó, tem sido um clássico com poucos gols, tá? Ó, 0x1, 1x1, 1x1, 0x1. Aqui 1, 2x1, mas já faz tempo, ó. Então a tendência é de poucos gols, tá? Queria até botar um cano aqui, mas tô meio cabreiro. Acho que vai ser, de repente, um jogo de poucos gols aí, né? De repente, né? Mas assim, ó.
Arrascaeta não vai ficar de fora nem Scarpa, tá? Não. Porque realmente o América cede demais, toma muito gol de meia, certo? O Scarpa vive um momento sensacional, né? É um cara que bola parada é perigosíssima e finaliza bastante, né? Entrega scout, entrega pontos, certo? A minha dúvida é o terceiro meia. Vou ser sincero pra vocês. A minha dúvida é o Adson, ou o Mantuan, ou o Terence, ou o Patrick, tá? Eu tô bem em dúvida. Ou dobrar com o Everton Ribeiro. Tô com dúvida no meu terceiro meia, tá? Tô com bastante dúvida com o meu terceiro meia, certo? Então, a linha aqui novamente aqui. Meias com gols. São Paulo vem fazendo bastante, Juventude vem tomando. O Corinthians não faz tanto, mas o Mantuan vai jogar avançado. Aqui. O problema é o Patrick, a minutagem, né? O Rogério sempre substitui ele. Se ele não fizer gol, tá com uma média baixa. Deixa eu ver o Mantuan. Clássico aqui. É um clássico de poucos gols, né? Mas o Corinthians sempre faz gol aí, ó. 1, 2, 1, 2. Essa média tá assim por causa do Corinthians, ó. Esse depender do Santos aqui, ó. Só teve um 2 aqui, ó. 0, 1, 0, 0. O Corinthians segurou 3 SGs. Muito em dúvida. Terceiro meia, mas muito em dúvida mesmo, tá? Entre Terence, Patrick, até o próprio William. Adson, Mantuan, me agradam bastante, tá? Everton Ribeiro também, mas tem que escolher, né? Tem que escolher. Vamos ver aqui se o Patrick vai jogar mesmo. E o Mantuan vai jogar avançado. Parece que o Mantuan vai jogar avançado, né? O cara avançado... Ah, o Patrick tá muito pertinho do gol, né? Mas o São Paulo jogando com 3 zagueiros. Ele tem uma liberdade danada ali. Vai encostar no Caleri. Deixa eu ver uma coisa aqui. Gols. Todos, de maneira geral. Ah, o Juventude é o... Porra, o Juventude junto com o Curitiba que não vai valer. É o time que mais vem tomando gol. Não, vou botar o Patricão. Vou botar o Patricão por enquanto. Queria botar o Mantuan, mas depois dos 4 aí, não sei se o Santos vai deixar isso acontecer de novo, não. Mas o Mantuan ali, o Adson é uma boa assim, tá? É uma boa assim, tá ficando assim então nosso time. Vamos deixar aqui atacante, gol, todo mundo já quer ver, mas vamos botar a pontuação média, que vai ser a última coisa que a gente vai mostrar, né? Vamos lá, atacante. Um pouco o Patricão assim, porque pelo menos ele é um cara que entrega pontos, né? Bom pra cartola. E aqui, ó, meu amigo, Caleri Hulk mais um, tá? Nós vamos ver aqui, ó. Ah, e antes que me cobrem, né? Que eu acho que eu não mostrei, né, gente? Bom, aqui, ó, meias, média básica. Vou mostrar a importância do Arrascaeta, né? Quem não consegue visualizar pelas pontuações dele, ó, peguem aqui na média básica, ó. Scarpa e Arrascaeta hoje são os meias com maior média básica do Cartola. Por isso que realmente é difícil deixar os caras de fora, mesmo os Scarpa jogando fora de casa. A minha questão é a seguinte: não é quem escalar. Até tô escalando convicção de acordo com o time, com o adversário. E o desempenho do jogador também. A questão é se vai jogar. Eu acho que esse é o maior problema para essa rodada, tá? Esse é o maior problema para essa rodada. Mas não tem o que fazer. Tem que esperar até sábado pra gente ver o zoom aí, ver os possíveis prováveis, né? E se começar a ficar muito dúvida, não arrisca, né? Não arrisca, só isso. Certo? Vamos lá. Atacante, pontuação média conquistado e cedido, tá? Não tem mistério pra ninguém, né? Jogando em casa. Galo, Flamengo, São Paulo estão muito ofensivos. Corinthians nem tanto, tá? Nem tanto, mais o Santos, dos três aqui, ó, Fortaleza, América e Juventude é o que mais cede, tá? Por isso que eu tava na dúvida de botar o Mantuan ali, se realmente ele jogar avançado, tá? E ainda tô na dúvida ainda, certo? Aquele terceiro meio é a minha dúvida. E o Avaí, tá? O Avaí vem pontuando muito bem em casa, só que aqui, ó, não cede quase nada o Palmeiras, né? É um time de sofrer pouquíssimo gol. Então assim, ó, Caleri vale a pena? Vale. São Paulo anda deixando ele com fome lá na frente? Anda chegando pouca bola nele, tá? Mas as poucas que chega ele consegue finalizar muito bem, né? É um finalizador nato, artilheiro. 11.28 em 6 jogos, precisa de 3.17 para começar a valorizar. Olha os últimos 2 jogos aqui, ó. Vem passando fome, tá? Então assim, ó, vou escalar o Caleri. Não vou perder essa chance, porque o Juventude aí, ó. Ayrton, Léo Pereira. O Juventude é uma máquina de entregar ponto para atacante, tá ligado? Pissoli 6.6, né? Ó, 8.9 Diego Gonçalves, né? Cede pontos para atacante? Cede. Então vamos ser sérios, mano. Não é uma máquina. Tá aqui, ó. Não é uma... Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Mais cede mais do que o América e o Fortaleza. Tá igual o Fortaleza, por exemplo, tá? Então, Caleri vale a pena? Vale. Hulk vale a pena? Vale. Vale a pena? Vale. Porque assim, ó, o Hulk ainda tem o pênalti. Vocês viram o que o Hulk fez ontem? Deu uma assistência. Então, assim, às vezes o pessoal fica contestando assim: ah, mas vai escalar o Hulk toda a rodada. Cara, como é que tu vai deixar de fora um cara que tem uma média de 9.04 em casa em 7 jogos? É de 6.26 para começar a valorizar, bate falta e bate pênalti. E olha só, a menor pontuação dele aqui, ó, foi 4.2. Muita regularidade, passou dos 10 pontos em 2 oportunidades, né? Viu o que fez ontem com o Flamengo? Então assim, ó, é complicado, tá? É complicado. Inclusive, estou pensando até botar ele de capitão. Minha dúvida, né, eu vou botar ele de capitão.
Ou vou arriscar no meu terceiro atacante, mas na outra rodada passada já arrisquei, não me dei muito bem, né? Tentei arriscar demais, né? Então, vale a pena? Vale. Inclusive, vamos botar aqui, ó. São Paulo, a gente vai ver que só tem o Caleri, tá? Tem o Luciano também, né? Perdão aí pro Luciano. 5,38 em 5 jogos, no ponto 90 para começar a valorizar, né? O Luciano não é um jogador ruim para Cartola. O problema do Luciano é a minutagem que ele tá ali, ó, com uma disputa ferrenha com o Éder, tá? Pela titularidade. Mas pelo que eu vi aqui da formação aqui, ó, São Paulo, a próxima, tem que ver, tá? Porque foi atualizado ontem isso aqui. Tem que ver direitinho. Pô, se for o Patrick mesmo aqui, ó, então eu vou ficar nessa dependência. Se for o Patrick aqui, ó, como segundo atacante com o Caleri, ah, vou escalar ele no meio. Agora, se for o Luciano, por exemplo, de repente eu vou com o Mantuan, que posso jogar mais avançado. Depende da escalação dos times aí pro final de semana, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Galo. O Galo aqui, ó, se o Ademir for jogar, porque o Keno sentiu ontem, né? Vai ter uma opção, ó, tá dando dúvida, ó. O Vargas não me agrada muito, tá? Não me agrada muito, né? Acho que o Vargas é um baita de um jogador, mas falta um pouco de objetividade às vezes nele. Deixa eu ver a dúvida aqui, ó. O Ademir ou o Keno, tá? Prefiro até que o Ademir jogasse, tá? 4,34, 7 jogos, 5,65 para começar a valorizar. Ó, o Ademir, muita regularidade, certo? Não estourou ainda, é verdade, não estourou, mas aqui é a mesma coisa que o Luciano e o Éder. O Ademir e o Keno aqui, ó, o turco, porra, não é capaz de jogar com os dois. Por que ele não bota o Ademir na direita e o Keno na esquerda? Ah, vai deixar o time muito fraco defensivamente? Não interessa, mas no contra-ataque o time vai se borrar todo. Então eu não entendo, os caras às vezes são meio covardes no futebol. Certo? E o Avaí, tá? Aqui, ó. Sou obrigado a dizer que o Avaí realmente. E o Flamengo também, tá? Avaí aqui, ó. Vou botar Avaí, tá? O desempenho dos jogadores do Avaí é muito bom. Vou mostrar porque vale a pena, tá? Mas vale o risco, né? Porque se defende bem demais o Palmeiras. 9,26 jogos, 0,27 para começar a valorizar. Ó, o Muriqui. 4 jogos passou dos 10 pontos. Bate pênalti. O Palmeiras é que não cede nada. Porque toma pouco gol. Pissoli. 7,77 em 6 jogos. 4,36 para começar a valorizar. Passou dos 10 pontos em 3 oportunidades. O ataque do Avaí em casa tá chato, mas vai pegar a melhor defesa. Então, se fosse qualquer outro adversário, eu ia incentivar muito a botar um atacante do Avaí, tá? Mas como é o Palmeiras, eu fico mais assim, mais na dúvida, né, de fazer isso. Mas eu tenho que mostrar que o desempenho é muito bom. 4,56 jogos, 1,30 para começar a valorizar, né? Vinha com muita regularidade, mas nesse momento os caras ali do ataque realmente é o Bissoli e o Muriqui, tá? Não é à toa que o Avaí tá com esse desempenho aqui, ó. Jogando fora de casa, Curitiba tá bem, mas não vai valer esse jogo. Santos e Palmeiras, tá? Palmeiras aqui, ó, tem um cara que é perigosíssimo, né? Tô pensando se vou dobrar o Corinthians, se não vou, porque Marcos Leonardo aqui bicho, é o cão chupando manga, tá? O guri é chato. Inclusive, ó, a média dele melhor fora de casa do que em casa. 8,75 em 4 jogos. Isso é de 8,65 para começar a valorizar. Olha só, em 2 oportunidades passou dos 10 pontos, né? Aqui foi mal e o outro entregou 5,3, né? Só que a questão do Marcos Leonardo, El Batistão, Muriqui, Bissoli é que vão enfrentar adversários com bom sistema defensivo, né? Então você tem que tentar fazer o contrário. Aqui, ó, o Palmeiras não pontua tanto, mas o Avaí cede alguma coisa. Por quê? Toma gol todo jogo, né? O Avaí muito bem ofensivamente em casa, mas defensivamente complicado, tá? Então aqui, ó, o Palmeiras fora de casa, o Rony tem um bom desempenho. 6,85 jogos, 0,51 para começar a valorizar. Negativou na última, vinha numa pegada grande, né? Mas como o Avaí aí costuma tomar gol todo jogo, praticamente, bem viável, tá? Ó, 13, Robson. Moisés, 8. 10, o Oscar Ruiz. 9,7, o Igor Paixão. 7, o Fabrício. 12, o Pedro Raul por dentro. 7 pontos, tá? Ó, Avaí. Toma gol sim aqui, ó. Então botar atacante do Palmeiras não é todo ruim não, tá? Ó, média 1,33 sofrido, o Palmeiras é o melhor visitante. 1,50 de gols feitos, ó. Ó, 2, 1, 2, 1. 2 gols por partida, tá? E o Rony é um cara que produz scout. Vale a pena demais, tá? Dudu já não tá com um desempenho tão bom assim, mas tá com bastante regularidade. 4,32 em 5 jogos, 0,87 para começar a valorizar, ó. Tem que fazer gol da assistência, ou senão é aquele 0,1, 0,2, 1, tá? Deixa eu ver o Verão se tem muita coisa fora de casa pra mostrar aqui agora, que ele tá sendo titular. 4,67 em 3 jogos. Bastante regularidade também, tá? Bem viável, tá? Qualquer um dos três bem viável pra rodada pela quantidade de gols que o Avaí vem tomando em casa. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Assistência. Realmente aqui, ó. Juventude é o time que mais toma gol com assistência de atacante, tá? E ó. Flamengo também faz. E o Juventude. Aqui novamente o Galo, ó. É o time que mais faz justamente com o Avaí. Só que aqui o Palmeiras não toma nada. O Fortaleza já tomou gol com assistência de atacante. E aqui me chama a atenção o quê? O Cuiabá. O Cuiabá é o time que mais tomou gols com assistência de atacante. E o Goiás, queira ou não queira, tem um cara que vem fazendo alguns gols aí, tá? Pedro Raul vem fazendo alguns gols. Vale a aposta sim, tá? O Vinícius é bom jogador, gosto dele. 4,18 em 5 jogos, 2,67 para começar a valorizar. Negativou aqui na última, negativou, tá? Mas já fez gol em casa.
certo? Vinha numa pegada aí sensacional aí, ó, 11, 8, 18, tá? Mas é tal coisa, né? Um cara que tem média básica 0.30. Todo mundo sabe que se o Pedro Raul fizer gol, vai dar aquela mitada. Se não fizer gol, vai te entregar pouquíssimos pontos ou negativar, tá? Prefiro ficar, por exemplo, com o Caleri. Eu acho o cruzamento de calças aqui mais agradável, por exemplo. Fora de casa aqui, ó, o Fluminense com Cano, viável, tá? Luiz Henrique, principalmente, a média básica. O Luiz Henrique tá lá nas alturas, tá? Por quê? Porque o Botafogo é o time que mais toma gol com atacante em casa. E o Fluminense faz. A questão é que os clássicos têm sido bem mirradinhos entre Botafogo e Fluminense, tá? Mas vale a pena um atacante Fluminense? Claro que vale. Vamos dar uma olhadinha no Cano? 1.68 em 6 jogos fora. Isso não me agrada. O Cano no Maracanã é um, fora é outro. 6.85 para começar a valorizar. O Cano fora de casa é complicado, tá? Fez um gol aqui contra o Palmeiras, mas é complicado. Em casa não. Em casa ele é o cão chupando manga. O Fluminense jogou em casa, pode calar o Cano, que é certeiro. E aqui o Luiz Henrique, aqui eu tenho que mostrar uma coisa aqui, ó. O Luiz Henrique tá com uma média básica. Deixa eu ver aqui. Se eu tô enganado ou não. Olha só. 3.40. O Luiz Henrique é o atacante com melhor média básica, inclusive. O desempenho dele fora de casa é muito bom, ó. 5.57 em 6 jogos. 6.79 para começar a valorizar. Ó, e apesar de ter negativado aqui, ó, olha só, 6, 6.8, 13, 7.3. Pô, é um cara que participa demais do jogo jogando fora de casa, tá? Então, se eu fosse botar alguém do Fluminense, botaria o Luiz Henrique, tá? Botaria o Luiz Henrique. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em atacante com média básica. Ó, Everal também, ó, o Veron, Dudu, Marcos Leonardo, Santos. Batistão, né? Deixa eu ver aqui jogando fora. É realmente bem viável, tá? Botar atacante principalmente, porque ó, vai vir tomando muito gol. O Goiás também vem tomando muito gol. Mas isso é em todas as rodadas. Se a gente botar as últimas 3, por exemplo. Ó, o Goiás já não toma tanto gol assim, ó. Mas as últimas 3, o Avaí anda tomando gol aqui, ó. Olha o Atlético Paranaense como toma gol. Olha o Bragantino como toma gol. Atacante de Atlético Paranaense e Bragantino. Bem viáveis também, tá? Acredito que é um jogo de gols pros dois lados. Por isso que eu fiquei até 65 terãs, tá? Atlético Paranaense, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver o Pablo como é que tá. Pablo em casa, 3.38 de 5 jogos, 0.81. O Pablo vem melhorando, tá, gente? Vem melhorando aí, ó. Tá? Bem viável, né? Porque o Bragantino toma alguns gols aí, 7 pontos para atacante. Não seria a minha primeira opção? Não. Mas, de repente, é o que você pensa pro jogo. Se você acha que vai ser um jogo de gols, 1-1, 2-1, viável. Olha só, olha o Arthur, 6.92 em 4 jogos. Precisa de 7.42 para começar a valorizar. Olha o Arthur nos últimos jogos, 8, 9, 9, 15 em casa. O Arthur vem subindo muito de produção aqui, ó. 8ª rodada em diante aqui, ó, fora de casa. Tá comendo a bola, tá? Bem viável o Arthur também, tá? Bem viável, acreditando-se num jogo de bastante gols, tá? Ó, o Avaí como faz gol em casa, ó. Ó, o Galo também, ó. Olha como toma o Fortaleza, né? E aqui, é claro, né? Eu sou obrigado a citar, porque ele é o único atacante do Flamengo. Queria tanto que o Marinho jogasse para eu apostar no Marinho, outro jogador, é o Gabigol, tá? O Gabigol não vive um bom momento, mas mesmo assim está com uma média de 5.72 em 4 jogos. Se de 0.70 para começar a valorizar. E ó, por mais que seja criticado, o Flamengo do Maracanã é muito forte. Costuma fazer mais de um gol. E como ele é o cara mais avançado, queira ou não queira, existe essa possibilidade. Ainda mais se contar, ainda levar em consideração, se tiver um pênalti, ele que bate, deu pra bola. Olha só, 2.9, 2.5, 8, 9. Então assim, ó. Não é de todo ruim, tá? Não é aquele Gabigol de outros carnavais, mas ainda assim é bem viável, tá? Ainda assim é bem viável. Então assim, ó, temos alguns atacantes, tem, mas eu tô bem convicto aqui, ó. Caleri e Hulk, tá? Caleri e Hulk. A minha dúvida é se eu vou com o Luiz Henrique jogando fora de casa, no clássico, né? Um Arthur rascando contra o Atlético Paranaense que toma gol, certo? Um Rony contra o Avaí que toma gol todo jogo em casa, né? E queira ou não queira, é líder do campeonato, tá? Gabigol também me cresceu o olho, tá? Mas como o Gabigol tá precisando de 0.7 para começar a valorizar, eu acho que eu vou botar ele no time de valorização do canal, tá? Não, vou ser bem sincero. E olha, porra, 0.51 o Rony também tá bem baratinho pra valorizar. E o Luiz Henrique, 6.79. Deixa eu ver como é que tá o meu time aqui. Patrick, Caleri, Carpa, Rony. É líder do campeonato, né? Então... E aqui não vai ser o Gabigol não, porque o Hulk produz muito mais, tá? Tá ficando assim o time, por enquanto, certo? Pra treinador, vou botar o Abel, tá? Vou botar o Abel, sim, vou botar o Abel. Eu sei que o Avaí costuma fazer gols, mas é líder do campeonato e o Palmeiras costuma segurar esse dia fora de casa, tá? Então eu prefiro acreditar no líder do campeonato do que num time que tá com bom desempenho em casa. Poderia ter outras opções? Poderia. Por exemplo, pontuação média, todos. Vamos ver quem é que tá pontuando muito bem em casa. Ó, o Corinthians. Só que o Santos tomou 4 ontem, Copa do Brasil, mas geralmente não é um time, né, que se entrega tanto assim, ó. Não cede tantos pontos.
Tá entre os times que menos cede pontos. Quem cede muito ponto? Juventude. Juventude e América. Só que o Flamengo, São Paulo não conquistam quase nada, tá? Eu tava muito na dúvida entre o Abel, tá? Porque, ó, vem conquistando pontos, ó, conquista mais que o Flamengo e São Paulo em casa, por exemplo. Só que o Avaí cede pouco, né? Então aí a questão é se você vai escalar no equilíbrio, certo? Tipo o Dorival Júnior e o Rogério, certo? Ou se você vai escalar pelo desempenho, o Abel e o Vitor, tá? Essa que é a grande questão, certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Pra me ajudar, quero dar uma olhadinha aqui no Avaí. Abel Ferreira fora de casa. 5,52 em 6 jogos. Bom desempenho. 5, 7, 6, 9. Olha só. Dificilmente faz menos de 5 pontos. E é isso que a gente busca num treinador. Deixa eu ver o Avaí. 3, 3, 2, 3. Não é um time de série, né? Mas o desempenho do Abel fora tá muito bom. Para visitante tá muito bom mesmo. Vitor Pereira em casa. 6,12. Um pouco melhor. 7, 8. Mas de vez em quando dá mais rateada. Ó. 3, 3. Coisa que o Palmeiras não faz. Tá? Deixa eu ver aqui o Dorival. Em casa, 3,92 em 5 jogos. Só que aqui, ó, são jogos do Ceará. Depois que assumiu o Flamengo, 7,2. Vê o América. O América cede bastante, né? Vê o América. Então, nosso querido América. 6, 6, 3 aqui, 7, 4. Bastante. Só resta saber o time que vai botar. Rapaz, eu tô bem na dúvida, hein? Cara, eu tô dobrando o Flamengo aqui, ó. Tô com 3 jogadores, né? Tem que decidir. Tá feito, pessoal. Ele decidir, né? Mas já trouxe prontinho. Mantive ali por enquanto o Abel, mas tô bem na dúvida com o Dorival, tá? Eu acredito que o Flamengo de repente possa segurar esse dia. Inclusive também tô na dúvida com o meu capitão, tá? Andei verificando aí, o Caleri tá sendo o capitão mais escalado, o segundo é o Hulk, né? Mas eu tô quase botando a braçadeira aí no Arrascaeta, tá? Então assim, ó, gente, é só um vídeo preliminar, é um esboço do time. Muita água vai rolar ainda, por quê? Porque vão ter jogos importantíssimos semana que vem, então a gente no sábado vai ter uma noção de quem poderá poupar ou não, tá? E com isso a gente vai mexer no time. Mas por enquanto a gente tá escalando o que tem, né, como provável. Tá certo? Então tá aí, ó, custando 152,11 cartoletas, o time principal do canal, um esboço para a 14ª rodada. Na sequência aí, tô vindo com bônus baratos e valorização. Vamos lá então para o nosso valorização. Olha aí, mané cartola, esse frãozinho das cartoletas fez 103,09. Pontuação para esse time não importa, mas ele vem imitando seguido aí, né? 2 rodadas seguidas, certo? Inclusive, se a gente verificar aqui, ó, já estamos com um patrimônio de 234 cartoletas. Se vier aqui, ó, nacional, né? Patrimônio, ó, posição 246 do ranking nacional. Baita de uma. Então vamos buscar o top 100 nacional, tá? Vamos buscar o top 100 nacional. Vamos vender esse time todo aqui. O time foi muito bem, certo? E já é, como é um time de valorização, já foi explanado todas as estatísticas. Vou trazer ele prontinho aí pra vocês. Um banco de reserva e capitão na sequência. Tá feito aí, pessoal. Custando 106,03 cartoletas. Time de valorização no canal. A 14ª rodada. Não tem muito mistério aí, né? O mais desvalorizado e que tem o melhor confronto aí é o Flamengo realmente. Temos algumas peças boas aí, né? Que vem pontuando bem fora. O Rony, né? Eles vêm tomando. Mas assim, ó. Como eu falei anteriormente no time principal. É só um esboço, tem tudo para mudar bastante, né? É sábado quando eu for postar o time de valorização lá no Instagram, tá? Então tá aí um esboço de valorização do canal da 14ª rodada. Na sequência aí tá vindo bons baratos. Por fim aí, mas não menos importante, time de bons baratos do canal, se diz Mané Bebê, né? De bons baratos, fez 87,20. Que foi uma pontuação satisfatória para um time que tem um patamar aí de no máximo 120 cartoletas, né? Porque senão não seria bons baratos, para ajudar realmente quem tá com dificuldade aí, né? O time de valorização é para isso, para ganhar cartoletas, e o time de bons baratos para escalar peças alternativas. Certo? Então vamos vender o time todo aqui, sem muita explanação, porque o vídeo já tá bem longo, certo? E já vamos trazer o bons e baratos prontinho com o banco de reservas e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 117,81 cartoletas, um time bem acessível, um time alternativo aqui, ó. Esse time aqui praticamente aí, ó, só os laterais, né? Arrascaeta ali, o ataque totalmente alternativo, né? Hulk no time principal, logo o vídeo antes. Aqui eu botei o Ademir, o A10 News, que parece que vai jogar. Luiz Henrique, desempenho muito bom, clássico, jogo difícil, mas para não repetir Hulk, Caleri, para não deixar o time muito salgado aí, botei ele e o Gabriel Verón também, tá? Sendo do valorização. Sim, eu tô escalando de acordo com as pontuações cedidas e conquistadas aí nas últimas rodadas, de acordo com o mando de campo, né? Os jogos que eu acredito que
O Flamengo tem um jogo muito favorável contra o América. O Corinthians tá muito bem em casa. São Paulo também. Ia até botar o Luciano aí, mas até agora o Luciano não apareceu entre os prováveis. Aqui no Cartola sim, mas o bicho que tem aí talvez não saia jogando. Gente, tem que aguardar até sábado, tá? Porque sábado live meio, tá? 117,81 cartoletas. Esse aí é o time de bons e baratos do carnal. Você, dedinho nervoso, que arrasta o vídeo agora até o final pra ver o time, volta um pouquinho. Antes tem valorização e logo, né, mais pra trás aí, uns 5 minutos, deve ter o time de bons e baratos. É o do canal, tá? Então, fica calma nessa hora. Esse aí é um time alternativo, é time de bons e baratos. Pra 14ª rodada. Então é isso, pessoal. Bolso dos 3 times. Eu digo esboço porque ainda tem jogos hoje da Copa Libertadores, Sul-Americana, jogos importantes. A tendência é que os times vão poupar. Sabe o quanto que irão poupar e quem será poupado, tá? Mas a gente vai ter uma noção lá para sábado, live, meio-dia. Portanto, se você é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí. Né? Faça a maior vontade, peço para conhecer o canal, se inscrever, né? E ativar o sininho das notificações, porque daí, quando tá ao vivo sábado, aí você vai ser notificado. No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos, fui.